Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Vitor Ferreira, convido vocês para discutirmos um pouco sobre os tipos de solo que nós encontramos no município de Salinas. É uma descrição breve, bem rápida, o qual nós vamos elencar aqui os principais solos e fazer uma pequena associação com a geologia e a geomorfologia da cidade. Salinas, ela se localiza na macro-região do norte de Minas, aproximadamente 200 quilômetros de Montes Claros e 660 quilômetros da capital Belo Horizonte. Esse trabalho levou em consideração alguns documentos, algumas referências, e a nível nacional, as principais referências sobre a descrição pedológica são os manuais técnicos do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa, onde eles fazem essa descrição, né, essa citação, essa explicação e a caracterização técnica desses tipos de solo. Em Salinas, nós podemos apontar aí quatro principais tipos de solo, que são os latossolos vermelhos, os latossolos amarelos, os neossolos flúvicos e os argissolos amarelos. Pegando o primeiro tipo de solo, né, os latossolos vermelhos, se nós pegarmos a caracterização e a citação do IBGE e da Embrapa, os latossolos são solos bem desenvolvidos, né, com a drenagem bem eficiente, raramente com um perfil menor de 1 metro, né? E essa cor avermelhada ela se dá principalmente pela composição mineralógica desse solo. Esses solos eles podem ser encontrados em Salinas, na região noroeste, que são as chapadas sustentadas pelo grupo Macaúbas, né? E por essa característica geomorfológica de chapada, esses solos eles ficam expostos por um longo tempo por intemperismo, o que favorece esse desenvolvimento do solo. Tá? E quando chove, né, essa precipitação ela não escoa, então ela filtra no solo, ela fica retida na chapada, ela infiltra, né, e há todo um processo de percolação. Logo, há todo um processo de lixiviação. Então, esse solo do grupo Macaúbas, que é proveniente de uma rocha onde a gente tem uma concentração maior de hematita, né, de hidróxidos e óxidos de ferro e de alumínio, então ele acaba atribuindo esse aspecto avermelhado a esse solo. Tá? Já os latossolos amarelos, eles já são comumente encontrados nessas chapadas no centro-leste do município. Porém, essas chapadas elas são sustentadas por intrusões graníticas. Tá? E aí, devido à composição mineralógica, a coloração desses solos, os quais também são bem desenvolvidos, já é um pouco diferente. Tá? Os neossolos flúvicos, eles são caracterizados pelos sedimentos que foram erodidos, né, e acumulados no terraço fluvial, na planície fluvial e no terraço fluvial. Tá? Segundo a Embrapa, esses neossolos eles são solos pouco desenvolvidos, devido à baixa influência de pedogênese, né, para a formação dos solos, e também até mesmo pela composição mineralógica desses sedimentos. Já os argissolos, eles são comumente encontrados mais na área urbana, sustentados principalmente pelas metagrauvacas e pelos metapelitos que predominam praticamente toda a área urbana de Salinas. Então são solos pouco desenvolvidos, e aí a gente entra nessa questão climatológica e também geológica, né, que não são favoráveis para o desenvolvimento desse solo, bem como esses solos são caracterizados por uma concentração considerável de argila e baixa permeabilidade. Então esses são os 4 principais tipos de solos quais nós encontramos em Salinas. Eu gostaria de evidenciar aqui para vocês
Esse mapa aqui é o mapa conforme caracterização taxonômica, tá, da geomorfologia. Então esse mapa aqui ele refere-se ao primeiro táxon. Então no município de Salinas, tá, a sede municipal, esse pontinho vermelho, nós temos a noroeste, né, oeste e noroeste do limite político-administrativo, as rochas pertencentes ao grupo Macaúbas. Aqui nessa faixa nós temos a formação Salinas, que são as metagrauwacas e os metapelitos, e a suíte granítica G4. Tá? Isso aqui é um exemplo de um afloramento, tá, do metarenito, que predomina o município, tá, principalmente próximo à sede municipal. E aqui nós temos o detalhamento do quarto táxon, né, do quarto nível taxonômico. Tá? Então nós temos aqui em cinza destacados os pediplanos degradados inundados, que são essas chapadas, tá, o qual a gente encontra esses latossolos, tanto o vermelho nessa porção oeste-noroeste, tá, que são sustentados pelo grupo Macaúbas, e nesse centro-leste aqui os latossolos amarelos, que já são sustentados pela suíte granítica. Tá? Essa parte amarela, a escala do mapa não favorece muito, mas a escala amarela já são são as planícies e o terraço fluvial, onde nós encontramos principalmente os neossolos flúvicos. Tá? E já na superfície de degradação, né, de dissecação, é onde nós encontramos os argissolos. Pessoal, então é isso. É uma discussão muito rápida e superficial, mas vale destacar que é um estudo de extrema importância e até mesmo capaz de subsidiar decisões dos gestores municipais ou de instituições científicas e técnicas, tanto para estudo, né, voltado à pesquisa, mas principalmente decisões com relação à gestão, né, de uso e ocupação do solo. Eu agradeço vocês, convido vocês a deixarem um comentário, né, qualquer dúvida a gente pode desenvolver melhor esse assunto. Obrigadão, boa tarde.